Oi, doutora Luciana. Olá. Boa noite. Eu acho que também cabe você falar um pouquinho da tua área, né? Como é que você trabalha, para o pessoal te conhecer. Sou mastologista. Durante muito tempo eu trabalhei basicamente com mastologia e as minhas pacientes com câncer de mama, graças a Deus, sobrevivem e aí elas seguem a vida e acabam tendo muitas questões no pós-câncer, né? Muitas dúvidas e como viver aquilo lá no pós-doença, no pós-tratamento. E isso me levou a busca da medicina integrativa, porque tem muita coisa que a medicina tradicional acaba não conseguindo ajudar. E a medicina integrativa tem muitas opções de ajuda para esse tipo de paciente, para a sobrevida da paciente. Então, hoje em dia, eu trabalho muito sempre com nutricionista, com educador físico, psicólogo, acupunturista, medicina ayurvédica e várias coisas que ajudam, aromaterapia, enfim. Muita coisa que acaba ajudando a trazer qualidade de vida para esses pacientes. O que elas mais querem é isso mesmo, né? Passar pelo tratamento bem, né? Exatamente, passar pelo tratamento e depois ter uma vida com qualidade. Que tenha qualidade, né? Pós-câncer. E assim, hoje em dia, se a gente pensar que 95% dos casos de câncer de mama diagnosticados precocemente, as pacientes ficarão curadas, vai ter muita gente, né, que já teve câncer e que segue a vida. Então, esse tipo de ajuda é muito legal e quanto melhor elas passarem durante o tratamento, melhor elas vão ficar depois. E a medicina do estilo de vida também é uma prática que acaba ajudando muito as pacientes no autocuidado, porque a gente acaba trazendo muita evidência científica de mudanças do estilo de vida e o impacto que essas mudanças causam na paciente oncológica. E quando você tem bastante evidência científica, é mais fácil de você conseguir fazer protocolos, de você conseguir até aconselhar as pacientes durante uma consulta para que elas mudem esse estilo de vida, para que elas façam isso, façam aquilo, né? Tendo o embasamento de que realmente essa atitude vai melhorar a vida delas. Ficando cada vez mais forte, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tive o câncer e não vou mais ter outro, né? E, por exemplo, saiu uma reportagem de uma repórter da Globo, do jornal, que ela faleceu, já estava no tratamento do sexto câncer. Então, o câncer é uma doença que fica sempre voltando, né? Pode voltar. Se você não mudar ali o seu ambiente, mudar seu estilo de vida, você tem um risco maior da doença, da recidiva da doença, então de desenvolver um segundo câncer, um terceiro câncer, até porque a gente está envelhecendo. Então, pelo processo de envelhecimento mesmo, a tendência é que a gente vá pegando doenças do envelhecimento, e o câncer é uma delas. Então, uma paciente que se curou de um câncer, ela não está isenta de desenvolver um outro câncer lá na frente. Então, mudança de hábito. Não é vacina, né? Ela não está imune. Realmente existe essa possibilidade. Não é o mais comum, né? Graças a Deus, Brena, mas realmente é legal, eu acho, a pessoa ressignificar isso que você estava falando na hora que estava fazendo a introdução, ressignificar aquele evento na sua vida, tentar entender, puxa vida, agora que eu tive isso, e olha para você para tentar entender o que na sua vida pode mudar para que, né, o que aquela doença quis dizer, e não só o câncer, né? Toda vez que a gente fica doente, que o corpo dá presta atenção na gente, acho que vale a pena essa parada e você filosofar um pouco, tentar entender como é que está a sua vida, o que está andando na sua vida. E a medicina do estilo de vida traz muito esses pilares, né, que facilitam com que você entenda quais são, por onde eu começo? Nossa, por onde eu vou começar a procurar o que aconteceu? Porque é uma coisa, né, Brena, você deve lidar muito com isso. Toda paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela quer saber por que ela teve aquilo, né? E muitas vezes ela acha que foi alguma coisa que ela comeu, que foi alguma coisa que ou que vem da comida ou que vem das emoções. Eu já percebi que é muito frequente ela perguntar, nossa, tem que ser alguma coisa que eu comi, ou será que foi porque eu tive alguma depressão, ou será porque eu fiquei magoada com alguma coisa? Então, a gente não tem, como diz a medicina do estilo de vida, tem pilares, né? Para você manter
uma estrutura, você tem vários pilares. Do mesmo jeito, o câncer ele é uma doença multifatorial, tem várias coisas que precisam acontecer para que uma pessoa tenha um câncer. Então não é só a comida, só os relacionamentos, só a falta de sorte, só um vírus que aconteceu no corpo dela que deu uma mutação na célula. Tem que ter um terreno propício, tem que ter muita coisa para acontecer para o paciente ter o câncer. Não é uma coisa só isolada e nem só uma exposição, né? Às vezes é a interação de tudo, coisas às vezes que a gente nem imagina, né? Que cada vez a gente vai vendo que tem relação com outras coisas que antes nem se imaginava e cada vez está vindo mais forte, por exemplo, desodorante, a gente já vê que tem alguns estudos, às vezes depósitos de plástico, teflon, que é da panela, né? Que solta metais pesados. Então, exposições ao longo da vida que vai desencadeando aí, aumentando o risco de desenvolver a doença, né? Então não tem como a gente isolar mesmo, e é até bom para as mulheres nem se sentirem culpadas, que às vezes elas, eu realmente desenvolvi o câncer porque eu tô acima do peso. Então a gente não quer aqui trazer a culpa, mas é ela entender que é um conjunto de fatores. Às vezes não vai ser só por causa do peso, às vezes é o peso, o estresse, às vezes é predisposição. Então, realmente não tem nem como a gente dizer que a causa foi só uma coisa, foi aquela relação. Pensar também em diminuir os fatores de risco, né? Quanto menos a gente tiver mais controle, né, desses fatores de risco, melhor. Por mais que você já se alimente bem, se a gente consegue melhorar um pouquinho mais a sua alimentação, você já está mais protegida. Eu já fazia exercício físico. Se você continuar fazendo exercício físico, você continua mais protegida. Mas também não quer dizer que não possa desenvolver, né? Sim, exatamente. E o que eu sempre falo para as mulheres que me perguntam, nossa, mas fulana se alimentava tão bem, fazia atividade física e teve câncer, nossa, né? Tipo, às vezes as pessoas me falam isso. E realmente, você vai perguntar, putz, pode ter câncer mesmo fazendo tudo certinho? Pode ser que sim. Só que se você tem um corpo que está forte, que está com uma imunidade boa, que está com uma composição corporal legal, com bastante massa muscular, com pouca gordura, até na hora de fazer uma químio, né, Brena, você vai ter muito mais aceitação para o tratamento, seu corpo vai estar forte para aguentar um tratamento pesado, para que você fique curada daquilo lá, certo? Então não é em vão. Tudo que você faz, às vezes, de tentar manter um estilo de vida bom, mesmo que você tenha uma doença, que também não precisa ser um câncer, pode ser, sei lá, um acidente, uma doença autoimune, alguma coisa assim, você vai estar mais preparada, mais forte para enfrentar um tratamento. Assim, não é porque está com câncer, está no tratamento que não vai pensar em melhorar esse hábito, vai pensar só quando se curar da doença. Não, porque mesmo durante o tratamento pode ser que você tenha melhores respostas, né? Hoje em dia se fala muito pouco da relação da saúde intestinal, do intestino, com o desenvolvimento de câncer, mas se fala menos ainda com a saúde intestinal, com menos efeitos colaterais da quimioterapia. Então você responde melhor quando você está com o intestino mais equilibrado. E aí as pessoas às vezes só pensam em controlar os efeitos colaterais quando eles já aparecem. Se a gente pensasse nesse autocuidado de forma preventiva, né, manter essa saúde do intestino, ia tolerar melhor as medicações, ia ter menos efeitos colaterais, ia ficar com o intestino mais desinflamado. Então, isso ia responder melhor, até durante o tratamento. Exatamente. E a composição corporal também, né? A gente sabe que interfere pra caramba. Você tem muita gordura, você acumula toxicidade, né? Você acumula o quimioterápico naquele tecido adiposo e aí você acaba tendo Você acaba tendo um efeito cumulativo das drogas. E aí, chega nos últimos ciclos da quimioterapia, fica muito mais difícil de você reaver a sua imunidade. Você começa a ficar com muito mais fadiga, né? Por conta de toda a toxicidade do tratamento. Tecido adiposo célula de gordura, é célula inflamada, né?
Então, libera mais inflamação no indivíduo. Então, a paciente ela tem mais efeitos colaterais só por ser mais gordinha, né? Tem mais inflamação. Eu percebo muito isso. Eu percebo que a paciente que já está com sobrepeso, ela vai fazer corticoide todas as sessões, então vai piorar esse sobrepeso. E elas chegam no final dos ciclos de quimioterapia bem, assim, judiadas, assim, muito cansadas, com muito efeito colateral. Então, até para isso é legal você estar bem, né? Se um dia você precisar passar por um tratamento, vale a pena que você esteja com o corpo lá fortão. Vem em mim que eu aguento. Manter o exercício físico. Tem alguns pilares, né? Que você fala geralmente, Luciana, dessa questão de autocuidado. Quais são os pilares, assim, que você acha que é mais importante nesse autocuidado? Então, a medicina do estilo de vida, ela fala e estuda, né, muito 7 pilares de autocuidado para que você tenha uma vida melhor, para que você evite o aparecimento de doenças crônicas, para que você consiga também lidar com essas doenças caso elas apareçam. Então, o primeiro deles é alimentação. E vejam que nem sempre a gente consegue estar com todos os pilares ok, né, Brena? Tem hora que um pilar tá meio capenga lá, mas é legal que a gente tenha os outros funcionando. Então, um é a alimentação, atividade física e sono. Então, esses 3 aqui é o básico. Eu falo que para tudo, né, é uma base da pirâmide onde a gente vai construir as coisas em cima disso. Se você vai fazer suplementação, se você vai fazer reposição hormonal, tudo que você for fazer tem que ter uma base de alimentação, atividade física e sono bem estabelecido, né? Eu colocaria, Brena, dentro dessa alimentação aqui, um bom funcionamento intestinal. Isso que você falou eu acho super importante. Então tem que estar tudo ok. Depois vem o gerenciamento do estresse, que é a coisa da mente. Você às vezes está fazendo atividade física pra caramba, se alimentando direitinho, tentando dormir mais ou menos bem. Às vezes a pessoa está até tomando remédio para dormir, só que está estressada pra caramba. E a gente sabe que o estresse ele aumenta os níveis de cortisol e ele acaba detonando todo o resto que você fez direitinho, né? O estresse ele acaba com tudo. Ele consome massa magra. Olha só, tem a minha companheira Ninha Kemp, que acabou de entrar aqui, que a gente faz um curso de meditação. E a gente fez um curso de mindfulness, de meditação mindfulness para pacientes que tiveram câncer de mama. Foi muito interessante, justamente para ajudar nesse pilar aí do gerenciamento do estresse, tá? Depois vem relacionamentos. A questão de relacionamentos é muito importante. E eu acho que no momento em que você está fazendo um tratamento oncológico, Brena, que às vezes a sua alimentação não consegue estar 100%, às vezes você não está conseguindo fazer atividade física, de repente essa parte de relacionamentos e espiritualidade é algo que você pode começar a olhar, né, dentro desse contexto do tratamento oncológico. E por último, o uso de substâncias tóxicas. Esse uso de substâncias tóxicas engloba muita coisa, não só drogas, né, do tipo cocaína, crack e tudo mais, que hoje em dia é uma coisa que é muito importante no nosso meio, né? Mas, assim, também o uso de álcool, o uso do tabaco, o uso de painkillers, né, de analgésicos em excesso. Tem gente que é viciada em analgésico. O uso dos pantoprazol da vida, omeprazol, que tem gente também que, em vez de mudar a alimentação, fica viciada nos inibidores da bomba de potássio, de prótons, né, do estômago. Isso acaba com a flora intestinal. Então, muitas vezes, você vai cavocando, e você acha que o problema da pessoa está ali, está no uso de algum medicamento que ela usa sem o consentimento do médico dela, e isso vai estragando a saúde. Então, tem 7 coisas para a gente olhar. Às vezes não dá para olhar para uma, a gente olha para outra, não dá para olhar para outra, a gente olha para uma, mas ajudam muito na qualidade assim, de vida. Essas são 7 coisas. O interessante seria que mantivesse o equilíbrio, né? Todos estivessem mais em equilíbrio, mas às vezes a pessoa olha e eu tô mais deficiente na alimentação. Então, o grande foco pode ser a alimentação ali de início. Porque quando você começa a mudar um hábito, vai puxando em cascata, escadinhas, né?
os outros hábitos. Então, o meu grande problema é exercício físico. Então, começa pelo exercício físico, que pode ser que tua alimentação já melhore, você já vai puxando outras coisas naturalmente. Que aí já vai começa a equilibrar tudo. Pega de onde você tá mais deficiente para começar a equilibrar isso tudo, né? E várias coisas que você falou aí envolvem o intestino, né? O intestino realmente é muito, muito poderoso e as pessoas ainda têm esse falta de conhecimento da importância da saúde do intestino. Por exemplo, a questão do estresse mesmo já desregula. Quando a pessoa está estressada, às vezes ela tem um quadrozinho de diarreia, então o intestino já prende. Um outro ponto, o uso de medicações aí que você falou. Isso também atrapalha a flora intestinal, então já deixa o intestino mais desregulado e a pessoa pode pensar assim, eu sempre fiz exercício físico, eu me alimentava super bem, não sei, sou magra, não sei porque eu desenvolvi o câncer. E a vida toda teve o intestino preso. Então, tava com aquele desequilíbriozinho ali que achava que era normal. Então, tem muita coisa que a gente nem imagina que pode ser melhorado, né? Que acha que é normal, mas que também é um fator de risco aí pro câncer, se a gente for pensar. Tem um trabalho super interessante que saiu agora, depois eu vou até te mandar, porque você vai adorar ver. Que eles pegaram vários tumores, é um trabalho enorme. E esses blocos de parafina de tumor, eles pegaram e foram pesquisar o microbioma desses tumores. Você viu isso daí? Então, eles perceberam que o tumor, até hoje, né, todos os pesquisadores e todos os trabalhos, eles levavam em consideração como se o tumor não tivesse nenhuma bactéria, nenhum vírus, nenhum fungo, nada. Era só célula alterada mesmo. Mas agora existe um padrão de microbioma dentro de cada tipo de tumor de mama, por exemplo. Então, a gente tem tumores mais agressivos, apresentam bactérias XY. Vou mandar para você, Aninha, é maravilhoso esse trabalho. Sim. Então, cada tumor, os tumores negativos, por exemplo, que são tumores muito agressivos, que são difíceis da gente tratar, eles têm um padrão de microbioma totalmente diferente dos tumores que respondem bem à hormonoterapia, que tem bactérias menos agressivas. Então, é muito bacana a gente fazer essa correlação. E isso abriu uma porta para estudar a relação entre nosso intestino e o desenvolvimento de câncer. Então, é uma importância sublime você realmente conseguir deixar o seu intestino. E aí, sabendo disso, por exemplo, o meu tipo de câncer de mama, geralmente as pessoas que têm esse tipo de câncer de mama têm mais esse tipo de bactéria no intestino. Então, para a gente melhorar a saúde desse intestino, pode usar suplementação de bactérias, de outras bactérias que poderiam estar deficientes, e você começa a equilibrar essa flora intestinal. E aí já diminui o risco do câncer só melhorando também essa flora intestinal. É muito interessante mesmo isso. São projeções, mas eu acho que assim, a gente pode, né, de repente extrapolar, porque você melhorar o seu microbioma intestinal vai melhorar um monte de coisa na sua vida, até o seu humor, né? Então, sempre você vai estar ganhando. Eu acho que é uma intervenção que vale a pena ser feita. E desses pontos, por exemplo, falando da alimentação, né? A alimentação, a gente entra nessa questão de intestino e as escolhas dos alimentos, né? O que você escolhe comer também, você ou pode potencializar aí o excesso de peso, que é fator de risco para o câncer de mama, ou também pode fazer com que o intestino ele fique mais desregulado, você apresente essa disbiose, né? Por exemplo, uma alimentação muito rica em açúcares, açúcar refinado, carboidrato mais refinado, uma alimentação pobre em fibra, uma alimentação rica em gorduras mais saturadas, tudo isso faz com que tenha alteração aí na saúde do intestino. Uso de adoçantes também. Adoçante artificial a gente já sabe que causa alteração na microbiota intestinal, mas também alguns adoçantes naturais, por exemplo, o xilitol. O xilitol causa muito desbiose, que é essa alteração do intestino. E as pessoas... Nossa, eu não consigo usar. O xilitol empacha, dá muitos gases, distensão. Isso aí causa muito. Muitos, me dá uma distensão abdominal. E eu não sabia que o xilitol podia dar isso. Demorou para eu me ligar que era do xilitol. Porque no começo apareceu um monte de pessoas falando bem do xilitol, né? E depois é que começaram a ver aí os prejuízos.
E eu costumo recomendar assim, vai fazer uso de açúcar, usa pouquinho, mas é muito melhor do que usar qualquer adoçante, para você manter essa saúde do intestino, né? Sim. Melzinho, né? Uma coisa assim. Tem uma moça que escreveu aqui, ó, Brena, nunca fumei, nunca bebi, recebi agora no mês de agosto um câncer no pulmão, né? E eu queria contar para ela que tem uma campanha, desculpa do meu cachorro, mas tem uma campanha do Instituto Oncoguia que elas estão fazendo agora, que é assim, câncer de pulmão eu não, porque ninguém que não fuma pensa que pode ter câncer de pulmão. Mas o câncer de pulmão tem sido cada vez mais incidente em pessoas que não fumam, porque a gente fica muito exposto a tóxicos e a fatores externos que acabam indo para o nosso pulmão. Coisas que a gente não consegue controlar, não consegue nem saber de onde vem, mas existe realmente esse aumento de incidência e essa preocupação em diagnosticar precocemente também os cânceres de pulmão em não fumantes. Então, Doriana, você não está sozinha, tem muita gente que tem isso, e todas as pesquisas relacionadas a câncer de pulmão têm trazido tratamentos incríveis, principalmente de imunoterapia. Então, você mantenha a sua imunidade boa, se alimentando bem, que você vai conseguir resolver. Não é nem só o cigarro, fumo ativo ou passivo, né? Também tem a questão de poluição ambiental, asfalto, um monte de coisa que a gente nem imagina. Essas coisas de radiação de torre de celular, de torre disso, torre daquilo, né? A gente vai saber daqui a uns anos se isso realmente pode ser muito maléfico ou não, mas é difícil de controlar isso Luciano, tudo, né? Você falou um dos pilares que eu achei muito interessante, que é a questão do relacionamento. O que é que você vê geralmente as pacientes falando? Geralmente, o que eu percebo é que as pacientes elas se abandonam um pouco. É muito comum isso. A paciente se abandonar por conta de um relacionamento, para cuidar de alguém, para ceder todas as vontades de alguém. E a hora que ela tem o câncer, ela percebe que de repente ela estava completamente abduzida, tomando conta de todo mundo. E aí, quando ela tem o diagnóstico de câncer, ela fala, meu Deus, mas eu acho que eu não quero contar para o meu filho, acho que eu não quero contar para não sei quem, porque ela tem até o medo do sofrimento do outro e não do sofrimento dela. Então é um abandono total que a mulher às vezes promove contra ela mesma. Então ela vai vivendo no modo automático, ela não sabe o que ela gosta de comer, ela não sabe nem o que ela gosta de fazer. E eu acredito que seja um momento que, às vezes, os relacionamentos ruins vêm do trabalho também. Eu vejo muito isso. Tem um chefe que pega no pé, um chefe que atormenta, ela não é reconhecida, ela fica sempre daquela coisa ruim de relacionamento no trabalho. Então, lógico que isso não é 100% das vezes, porém, existe sim uma quantidade grande de mulheres que têm questões aí de relacionamento. E no momento que você tem um diagnóstico desse, eu acho que você tem aí uma carta para falar assim, eu não vou mais me submeter a isso e adeus, eu vou cuidar de mim agora, para cair uma ficha, né, de que está na hora dela olhar para ela ver o que ela quer para ela, onde que ela se enxerga no futuro, de repente sair daquele ambiente, às vezes de relacionamentos ruins, né, que ela vive. Hoje eu estava falando com uma aluna minha e ela falou assim, depois do câncer eu tô dando gratidão a Deus porque eu tô começando a rever algumas coisas na minha vida. E aí uma das coisas que ela disse que estava revendo é a questão do relacionamento dela com o esposo, que ela estava, tipo, como ela falou, energia masculina, eu estava muito com uma energia masculina aflorada, tinha deixado de ser mulher, deixado de me cuidar, só cuidando da casa, dos deveres, né? E aí eu tinha me esquecido como mulher feminina. E agora, como eu estou mais vulnerável por causa da doença, acaba que o meu marido está cuidando mais de mim. E ela disse que está gostando muito de se sentir assim, está até se cuidando mais. Eu achei maravilhoso o que ela falou. Realmente, às vezes, é te botar no chão para você rever algumas coisas da sua vida, né? Olha que interessante. E isso é muito frequente, né? Você não vê atualmente umas mulheres meio assim, a mulher resolve tudo, ela
ela contribui com a renda da casa, às vezes ela contribui muito com a renda da casa, e além de contribuir, ela tem que ainda fazer comida, cuidar de filho, ela tem uma jornada tripla de trabalho, né? E isso acaba, ela tem que ficar muito decidida, tem que ficar mais objetiva, e o lado masculino acaba aflorando muito mesmo, isso acontece bastante. E até atrapalha o relacionamento. Então a gente chama de ganho secundário da doença. Ela só tem que olhar para isso para não acostumar aí, né? E tem paciente que parece que não quer largar da doença, porque tem muitos ganhos secundários. Isso é bem comum da gente ver também, porque todo mundo começa a prestar atenção nela, todo mundo quer cuidar, todo mundo ajuda, tal, e ela fala, nossa, parece que eu gostei desse lugarzinho aqui de da Dodói, né? E, então isso acaba trazendo um blue depois, no pós-tratamento, aí que vem a depressão, depois que acabou tudo, que ela ficou bem, que ela tá curada, aí todo mundo volta para sua vida e ela se vê sozinha. Então é legal a gente saber isso, que nesse momento do tratamento você realmente vai receber atenção, e é bacana você estreitar essas relações e falar para as pessoas, olha, como eu gosto de receber essa atenção, eu quero receber essa atenção, eu sou grata por isso, e eu vou procurar pessoas que no futuro também cuidem de mim desse jeito, né? E gostem de ficar comigo desse jeito. Um outro ponto é a questão da espiritualidade, né, que você falou. E a espiritualidade, ela é diferente, né, de religiosidade. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas a espiritualidade está muito relacionada também até a positividade, né? A melhor resposta durante todo o tratamento. Sim, sim. Isso também tem bastante evidência científica, né, Brena? Mostrando que os pacientes que têm uma espiritualidade mais exacerbada, existe um trabalho bem legal disso, que, se eu não me engano, é de Harvard, mostrando que tem diminuição do risco de depressão e até a imunidade desses pacientes fica melhor durante o tratamento, esses pacientes que têm a espiritualidade mais aflorada. E digamos que a espiritualidade não é realmente você ir até a igreja e ter uma religião, mas as pessoas que acreditam que tudo tem um propósito, que você está passando por aquilo, mas existe um propósito universal por trás disso tudo, que talvez a gente não tenha explicação nesse momento, mas que existe um porquê, né? Então, tem até um filósofo que é o pai da logoterapia, que ele fala que se você sabe o porquê, você consegue passar, você sabe como passar pela situação. Desde que você tenha um porquê lá na frente, você consegue saber como passar por aquela situação. Esse filósofo, ele ficou num campo ele passou por 3 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e ele tinha um propósito muito, muito certo na vida dele. E ele conseguiu passar por tudo isso, ele fala, graças ao propósito que ele via lá na frente. Deixa eu mostrar aqui um negócio. Ó, isso aqui é uma coisa que eu entrego, que eu ensino lá. Eu tenho um programa online que é de alimentação, que é o protocolo PASE, que é para pessoas que estão em tratamento do câncer. Eu falo muito dessa questão de propósito, eu até lembrei que, olha aqui, ó, isso aqui é um material que eu entrego lá no programa, que é o cartão combate, que é uma das aulas do programa, eu ensino essa questão do porquê, para que ela volte a entender por que ela quer melhorar hábito, por que ela quer melhorar a alimentação. E aí ela vai colocar aqui os porquês, qual é o real motivo que ela quer melhorar essa alimentação. Aí eu sempre falo dessa questão, que quando ela tem um porquê, ela consegue superar mais fácil o como é que vai fazer, né? Isso fortalece muito. Às vezes a energia tá mais baixa, tá com mais tristinha num dia, mas quando você pega seu cartão combate, isso fortalece muito você continuar. Eu já trabalhava com isso quando eu fazia consultório, que eu sempre entregava um cartão combate para as pacientes que iam para consulta comigo. E aí eu coloquei lá no programa também, que é muito poderoso. Eu vejo a aluna que coloca na geladeira, no guarda-roupa, bota dentro da bolsa, mas sempre tá olhando o cartão combate, que fortalece muito isso. É muito legal você ver, às vezes, assim, a paciente vai ter um neto, sei lá, vai nascer, né? E assim, ela vê aquele neto e tal, é o propósito dela. Então, eu percebo que a paciente, nossa, vai numa boa, porque ela tem aquele propósito.
E eu acho que a mente ajuda muito, né, Brena, a gente cortar as coisas. Eu tenho inveja de algumas pacientes minhas que têm uma cabeça que eu falo, meu, que incrível que é, né? Eu tenho uma paciente que ela vai para quimioterapia, ela fala assim, doutora, eu ponho o meu tapa-olhos e eu penso que eu estou no avião, que eu estou viajando, que eu estou indo para a Europa. A hora que acaba a quimioterapia, pronto, eu tiro meu tapa-olhos e eu estou ótima, eu não sinto nada, não tem efeito colateral, não tem nada. E ela fica, imagina, com aquela, ela falou, eu quero, meu propósito é que eu quero ficar boa, porque eu quero viajar, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Então é muito bacana essa coisa da gente olhar, né, pro futuro sem medo de, não vai dar certo, sem muito pensamento negativo. E ter umas metas, nem que sejam metas simples, né? De tipo, a semana que vem eu quero fazer tal coisa. Depois daqui um mês eu quero fazer tal coisa. E colocando realmente metas possíveis e você cumprindo essas metas, para que você se sinta presenteada, né, com aquilo lá que você cumpriu. Então, o propósito é isso. Isso gira em torno também da espiritualidade. Luciana, e em relação a algumas dificuldades que você percebe das alunas ou das pacientes em relação, depois do diagnóstico do câncer, depois de ter passado por todo o tratamento, essa conscientização de continuar mudando hábitos para evitar um outro câncer, para evitar outra doença? Como é que você aborda isso? O que é que você sente dificuldade nisso? Eu vejo, sim, muita dificuldade. Eu vejo as pessoas, assim, tendo uma tendência a retomar a vida como ela era, sem muitas mudanças. Lógico que eu tenho aquelas minhas pacientes que eu até consigo agora lembrar de várias que se modificaram muito, que falam exatamente o que você falou, que tem o câncer como um marco de mudança, um marco de mudança na qualidade de vida. E eu sempre encorajo muito as pacientes para que elas não percam isso, para que elas continuem mudando o seu estilo de vida. E isso realmente diminui bastante o risco de uma recidiva, diminui bastante o risco de um segundo tumor. Porém, essas duas questões, se a gente for ver estatisticamente, não são muito frequentes, graças a Deus, principalmente no caso de mama, eu estou dizendo, né? Então, os pacientes que têm câncer de mama, a maioria fica curada e fica bem. Porém, não adianta nada você ficar bem e continuar numa vida que, de repente, você não tem qualidade. Então, eu acredito mais numa mudança de estilo de vida para que ela tenha qualidade de vida, para que ela se alimente bem e não tenha fadiga, para que ela acorde animada para viver, sabe? Às vezes eu falo, putz, você ficou curada desse câncer e você está com essa vida ruim, com essa vida de porcaria, que você acorda e tem vontade de ficar na cama. Que coisa é essa? Então vamos. E a alimentação, eu acredito muito que a alimentação seja importantíssima para você ter essa energia vital, sabe? De acordar cedo e acordar animada, e daí dormir bem. Então, é o que você falou, uma coisa vai puxando a outra. Se a gente consegue trabalhar tudo, a paciente que teve o câncer, ela vai ter uma vida melhor do que ela tinha antes. Eu tenho muitas mulheres que falam isso. Doutora, eu estou melhor agora do que eu estava antes de ter o câncer. Eu estou ótima, eu me sinto viva, me sinto disposta. Então, parece que ela saiu, que ela acordou. Ela saiu de uma fase que ela estava vivendo no automático. Então, ela acordou, ela faz as escolhas dela. Ela vai comer o doce quando ela quiser, mas um doce que seja uma escolha dela, não porque ela vai ficar se entupindo de açúcar sem perceber que está se entupindo de açúcar, né? Ela vai fazer atividade física que dá prazer, vai fazer uma yoga, vai fazer terapia para entender todos os processos que levaram, de repente, ela a ter a doença, ou a entender coisas que, de repente, ela achou que ela precisasse compreender do passado dela, dos relacionamentos com mãe, com pai, com irmão, enfim. E aí ela vai viver a vida de verdade. Isso eu acho incrível, eu fico muito feliz cada vez não é nem só pensar depois do câncer, né? Durante o tratamento também. E, por exemplo, mulher que está com câncer metastático, também continuar se cuidando. Porque não é o que vai definir a sua vida, não é a cura do câncer, é todo o dia a dia que você faz. Então, todo dia você está ali vivendo.
É o que você faz diariamente. Exato. Eu acho que um apoio nutricional, Brena, nesse aspecto é fundamental. Eu vi vários posts seus, eu acho que com medo, ela fica com medo do que ela pode comer, por exemplo. E assim, a alimentação e você comer bem faz parte da pulsão de vida, né? De você... O tesão da vida, às vezes, é você comer um negócio gostoso, você saber o que você pode comer de doce, você tirar um dia lá para comer um negócio que você gosta pra caramba. Então, tem alguém que te ajude. Às vezes eu vejo que a paciente fica, ai, eu cortei o leite, eu cortei isso, eu cortei... Ela corta tudo, mas ela não se liga que de repente ela não precisava ter feito tudo aquilo, né? E aí chega alguém lá e fala, nossa, se você fizer uma certa diminuir isso, vai diminuir metástase, enfim. Às vezes eu brinco com as alunas assim, elas chegam cortando tudo, né? E aí lá no programa eles têm cardápios de início que é para já voltar a se equilibrar e voltar a se alimentar da forma correta. Porque como cortou tudo, fica com muito medo de comer. Então eu já dou os cardápios para que elas já voltem aí pro eixo. E ao longo do programa eu vou ensinando a se alimentar da forma correta para depois não ficar presa no cardápio. Realmente aprender a se alimentar com padrão alimentar anti-inflamatório, porque não existe uma dieta específica para o câncer de mama. É mais o padrão da alimentação. Então, sua alimentação ela tem uma base mais saudável, mais equilibrada, você já está ali se alimentando da forma correta. Então, não tem problema nenhum, às vezes, você comer um doce, alguma sobremesa diferente, se você tem esse padrão forte. E aí, tem alunas que chegam assim, eu cortei o glúten, cortei o leite, cortei a carne, não sei mais nem o que comer, tô estressadíssima. Aí você vai aumentar, você está aumentando o risco de câncer só pela questão do estresse. Porque cortou tudo, mas tá aí morrendo de estressada, cortisol lá nas alturas. E sempre tem alguém que vem com uma super receita, né, Brena? Tipo, eu tenho um vizinho que me traz um suco, não sei das quantas, que ele mistura um monte de coisa que deve ficar um negócio horroroso. E a paciente toma aquilo lá porque ela fala, nossa, se eu não tomar, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Então, é muita gente dando palpite quando se diz respeito à alimentação. Portanto, eu acredito, eu sempre peço que tenha uma nutricionista que seja especialista em oncologia, até para não começar a dar muito suplemento, né, Brena? Para não deixar a paciente muito antioxidada no momento que ela precisa daquela oxidação. Eu também, às vezes, percebo isso, que as pessoas se perdem um pouco nisso. Então a alimentação é fundamental, que tenha alguém sabendo o que está fazendo, ajudando o paciente. Muito importante, por exemplo, ômega 3. Ômega 3 é um suplemento que a gente já vê que tem benefício de ser anti-inflamatório, de ajudar e preservar a massa muscular durante o tratamento. Então, ele tem esse benefício, mas existem diferentes tipos de ômega 3. Tem ômega 3 que tem dentro da composição, uma suplementação muito alta de vitamina E, que é um antioxidante. E tem outros ômega 3 que tem uma quantidadezinha minúscula de vitamina E só para não oxidar o óleozinho, o ômega 3. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes você está comprando um ômega 3 que tem uma suplementação de vitamina E, que é um antioxidante, mas que não é interessante durante a quimio, durante a rádio. Outros que não têm a composição correta, alguns que têm adição de outro tipo de óleo com propriedade mais inflamatória. Então, por exemplo, suplementação tem que ter muito cuidado. E é realmente ter uma nutricionista especializada em oncologia que entenda do processo da doença para saber orientar da forma correta. Às vezes eu vejo o ômega 3, alguns médicos, por exemplo, dizendo que não pode tomar porque pode ter essa questão de ser antioxidante. Mas qual ômega 3 está escolhendo, a composição, dá para usar alguns suplementos, mas tem que saber fazer o uso correto. E você veja que interessante a medicina integrativa e toda essa medicina do estilo de vida, ela coloca o médico como também um dos pilares dentro de uma constelação que os paramédicos são muito importantes. Não dá tempo dentro de uma consulta médica com uma paciente com câncer de mama de eu falar tudo o que ela precisa saber. É muito difícil. Alguém perguntou aí sobre maquiagem. Então, eu até tenho um folhetinho que eu dou para as pacientes antes de fazer a quimio, que lá tem várias informações do tipo
faz micropigmentação na sobrancelha antes de cair a sobrancelha, usa hidratante, usa isso, usa aquilo. Tem várias dicas ali de autocuidado, né, para os pacientes se cuidarem, mas não dá tempo, às vezes, da gente falar tudo. Então, se ela passa no nutricionista, a nutricionista vai conversar com ela tranquilamente sobre o que ela deve comer, os tipos de adoçante que ela não deve usar, trocar o adoçante pelo melzinho, dar várias dicas de fibras, porque às vezes também o problema da quimioterapia prende muito o intestino, então ela tem que ter uma alimentação rica em fibras. Com chás. É legal ela passar. Nossa, muito legal isso. E não dá tempo da gente falar tudo, né, Bruna? E tem hoje em dia tem os educadores físicos também que trabalham com paciente oncológico. Aqui em Sorocaba tem uma equipe super especializada, mas eu sei que todo lugar deve ter, né? Fisioterapeuta que faz um pilates, que faz uma atividade física para paciente oncológico, que também ajuda muito na questão da fadiga. Nós temos diversos trabalhos mostrando que a atividade física é um dos melhores tratamentos para fadiga, né, durante a quimioterapia. Um psicólogo que vai ajudar ela. Além de não dar tempo de falar tudo, né? Também a pessoa não sabe tudo, né? O médico não sabe tudo, o nutricionista não sabe tudo. Então, cada um vai pegando aí na sua área e vai complementando, né? Para realmente o paciente ter o melhor suporte. Exatamente. Isso é muito legal. Então, sempre que você tiver um tratamento, procure mesmo os profissionais que possam te ajudar. Sabe, que seja uma massagista, que seja uma reflexologia. Tem tanta coisa que às vezes ajuda, e cada um tem aquela coisa que vai mais, né? Bate lá no coração, vontade de procurar. Então, eu acho que é super importante, desde que sejam pessoas que realmente vão caminhar junto, uma equipe que vá se conversar, que vai todo mundo falar a mesma linguagem, para que a paciente não fique insegura. Para que ela não vá na nutricionista, a nutricionista fala uma coisa, a médica fala outra, o educador físico fala outra, e aí fica aquela confusão de informações. Então, essa sinergia é super importante para o paciente oncológico. É muito bom ter com quem trabalhar assim. Deixa eu ver aqui se o pessoal colocou algumas perguntas. Eritritol também é ruim? Essa não, você tem que responder. Eu não sei responder isso. Dos menos ruins, ele, stevia e talmatina. São os 3 menos ruins. Mas, de qualquer forma, é melhor estimular o paladar para que vocês não fiquem sempre com essa vontade de doce. Eu percebo isso, sabe? Que antes eu sempre tinha um snackzinho saudável. Tipo aqueles fit, né? Brigadeiro fit, não sei o que lá. Tarará. E eu percebi que aquilo lá realmente não é um bom negócio, né? Tem que ser exceção da exceção. No dia a dia é muito melhor a gente modular nosso paladar para não comer tanto paladar doce, para melhorar isso. Light, diet, tem que olhar muito o rótulo, né? Porque muitos têm adição aí de adoçantes artificiais, corante, conservante, então tem que ter cuidado, né? Para não estar exagerando. Tem alguém que perguntou aqui, olha, eu não sei porque tive câncer na mama, fiz mastectomia no dia 7, fiz painel genético e não deu nada. É muito pertinente isso que você está falando, porque é o seguinte, muitas pessoas acham que o câncer de mama é estritamente relacionado à hereditariedade, a ser portadora de uma mutação genética que predispõe o risco para câncer de mama. Porém, apenas 10% das mulheres que têm câncer de mama são portadoras de uma mutação genética. As outras 90% das mulheres que têm câncer de mama, elas sofrem um dano no DNA no decorrer da vida. Então, você nasce com o seu DNA ótimo, você pode não ter nenhum parente com câncer de mama, e você vai sofrendo algumas mutações na sua célula que vem no decorrer da vida. E aí você só vai desenvolver um câncer se você tiver várias mutações que elas vão se somando naquela célula. Aí você pode chegar a uma célula que perde a capacidade de apoptose, que é a capacidade dela se desfazer, dela morrer. Então ela se perpetua e ela vai proliferando.
Depois disso, ainda tem o seu sistema imunológico, que vai ver que aquela célula está esquisita e vai atacar o sistema imunológico, vai atacar aquela célula. Então, assim, para você ter um câncer de mama, várias coisas precisam acontecer de forma sequencial. Mas apenas 10% das mulheres têm um erro genético que causa uma predisposição maior para câncer de mama. Então, mesmo que o seu painel genético não tenha dado nada, você provavelmente tem uma mutação adquirida durante a vida. E é legal também pensar que as mulheres que não tem ninguém na família com câncer de mama, às vezes elas falam, não, mas eu não tenho ninguém na minha família, não vou nem fazer mamografia. Não, você pode ser a primeira da sua família a ter um câncer de mama por conta dessas mutações adquiridas durante a vida. Isso aí é muito importante porque, por exemplo, o câncer de mama é uma célula que era do nosso corpo e ela se alterou. Em algum momento ela sofreu várias alterações e desenvolveu aí uma célula cancerígena. E aí essa célula cancerígena, ela começa a crescer. Como você falou, né? Ela começa a crescer e é uma célula diferente, tem uma estruturazinha diferente. E o nosso corpo, a resposta dele é atacar, nosso sistema imunológico é atacar as células estranhas. Então ele vai lá e destrói. O tempo todo a gente está destruindo câncer no nosso organismo. É como se o tempo todo a gente estivesse produzindo aí células mais alteradas e nosso corpo sempre tem a capacidade de ir comendo essa célula, de destruindo. Só que chega um momento que essa célula alterada, ela consegue burlar o sistema imunológico. Ou porque seu sistema imunológico está mais enfraquecido, ou porque você está num corpo assim mais inflamado, mais com essa exposição crônica, e aí ela consegue se mascarar do sistema imunológico e começa a crescer sem controle. E aí o seu sistema de defesa já não consegue mais reconhecer essa célula, por isso que acaba desencadeando isso. E aí entra o ponto que todos esses pilares que você falou, eles são muito importantes para manter um sistema imunológico saudável, né? Estresse, exercício físico, alimentação, saúde do intestino, tudo isso mantém um sistema imunológico mais saudável ainda para que ele consiga reconhecer até células mais malignas que possam surgir aí ao longo da vida. Então é uma forma muito preventiva a gente pensar nesses pilares. Ele fica sempre alerta. Né? Ó, tem uma pergunta para você aqui. Depois da quimioterapia, a minha digestão fica péssima. Se eu mascar chiclete sem açúcar após a refeição, ajuda? Não vai ajudar, não. O chiclete só vai fazer com que você produza mais gases e solte gases, né? Mas o que você precisa é pensar aí como é que tá a tua alimentação, fibra, como é que tá a saúde do seu intestino, hidratação. Se você tá consumindo mais fruta, mais verdura, para poder esse intestino realmente funcionar e você ter uma digestão melhor e diminuir esse empachamento, esses gases. Uhum. Porque o que acontece é isso. A quimio, ela destrói um pouquinho as bactérias do intestino, a saúde do intestino, e a gente tem sempre que ficar buscando esse equilíbrio, né? Para que o intestino ele fique sempre mais saudável possível. Eu queria agradecer. Eu acho que o pessoal deve ter gostado aqui, trouxeram algumas dúvidas. Eu acho que deu para a gente clarear bem esses pilares que são importantes e a pessoa pensar também. São 7 pilares que você falou aqui na live e buscar o equilíbrio entre eles. Mas você pode aí pegar 3 que você sente mais deficiência, mais dificuldade, começar a trabalhar eles. Meu problema maior é na alimentação, meu problema maior é no exercício, é no estresse. Você começa a trabalhar com esse pilar e aí com o tempo você vai desenvolvendo hábitos para melhorar os outros. Exatamente, eu acho que isso é super válido. E eu espero assim, que cada vez mais a gente possa colocar informações seguras e importantes assim, nessa plataforma que a gente usa para isso, que o seu curso seja super de sucesso, porque acho que vai ajudar muita gente a achar uma linha aí, né? E de repente puxar o fio da meada para todos os outros pilares do estilo de vida. Realmente é muito bom quando eu encontro médicos que têm essa visão mais integral do paciente, porque faz muita diferença mesmo, e vocês são os cabeças, né? O que sai orientando o paciente, tem acesso, o primeiro acesso com o paciente é vocês, então vocês conseguem
encaminhar os pacientes para os outros profissionais. Então, é muito importante quando tem essa visão mais integrativa do paciente mesmo. Queria agradecer mesmo seu tempo, sua disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho. Imagina, também. Obrigada pelo convite. Uma delícia. Eu aprendo muito no seu Instagram, acho ótimo. E foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, pessoal.